No vídeo de hoje, eu fiz um experimento estatístico muito legal para que nós possamos observar as implicações na mudança de posição do stop. Provavelmente, você aí, na sua jornada de trade, já ouviu muitas vezes se falar a respeito do stop curto na mínima do candle, né? Que a gente precisa entrar na operação com o stop curto aqui nessa mínima. Mas nesse vídeo, eu quero te dar uma base para poder ter uma noção a respeito do que isso causa nas estatísticas, certo? Não estou falando mal do stop curto, não é nada disso. Tudo que eu quero é fornecer um experimento para que nós possamos observar quais são as implicações, tá? As implicações que isso causa nos números do setup. É só isso que eu quero para que a gente possa observar. E para você que gosta de taxa de acerto alta, esse vídeo vai ser muito interessante porque eu vou te mostrar uma forma totalmente real, possível, nada alegórico, nada que seja um setup impossível de se fazer, que não existe na vida real, né? Isso daqui é real e eu vou te mostrar como que você pode aumentar a sua taxa de acerto com esse estudo estatístico, tá? Então, eu fiz o seguinte, eu peguei o setup Dave Landry, que é um setup muito interessante, tá? Para swing trade aqui nos 60 minutos. E aí você sabe que a mínima do candle atual ela tem que ser menor do que a mínima dos dois candles prévios. Esse é o setup Dave Landry. Quem não conhece, eu tenho um vídeo aí no canal, mostrei as estatísticas desse setup, né? Nos ativos onde ele funciona. Só você conferir aí na tela do canal. E aí, pegando esse setup, eu fiz 3 backtests num grupo de 5 ações. Ou seja, eu escolhi 5 ativos e eu fiz uma leva de 3 backtests, tá? De 3 backtests. O primeiro backtest foi o seguinte, presta muita atenção. Esse aqui foi o número 1, foi o que eu fiz. Eu peguei o candle anterior à minha entrada, o candle anterior, e eu projetei ele 2 vezes para cima. Meu alvo ficou aqui, tá? Olha só o meu alvo aqui, você vê até que foi atingido, né? Só que o meu stop, ele ficou na mínima do candle que gerou o meu sinal de entrada, tá certo? Que foi o candle anterior, né? A entrada aqui, tá vendo? Esse buy aqui, né? Foi o candle anterior. Meu stop ficou aqui nessa mínima. Então eu fiz uma série de operações, muitas operações, mais de 500 operações, como eu vou mostrar para vocês. E eu obtive um número que corresponde às estatísticas dessa estratégia ao longo do tempo com o stop na mínima do candle. Então eu vou ter a taxa de acerto disso, eu vou ter o payoff disso e o fator de lucro, tá certo? Então esse aqui foi o número 1, foi o primeiro que eu fiz. Qual foi o segundo? O segundo experimento. O segundo backtest. Eu peguei esse stop que estava aqui na mínima do candle e eu trouxe ele para cá. Olha só, eu trouxe ele para essa linha aqui. O que é essa linha? Essa linha é o candle anterior à minha entrada, projetado uma vez para baixo. Olha só, tá vendo aqui o tamanho? Isso fez com que o meu stop ficasse um pouquinho afastado, né, da minha entrada, que foi aqui, mas o meu alvo permaneceu o mesmo, ou seja, eu não modifiquei o alvo. O alvo foi o mesmo, né, do teste anterior. Então ele continua aqui em cima, tá? Só o meu stop que ficou aqui. E aí eu fiz mais backtests, né? Salvei todas as operações disso daqui, obtive a taxa de acerto, o payoff, o fator de lucro, tudo. E aí eu caminhei para um terceiro backtest, E nesse terceiro backtest, qual foi a alteração que eu fiz? Eu trouxe o stop que estava aqui, tá vendo? Uma vez o meu candle de entrada para baixo, eu puxei ele e trouxe para cá. Olha só que interessante. Trouxe o stop para cá. E aí você percebe que agora o meu stop ficou bem afastado, né? Ficou bem afastado, olha que interessante. Porque agora essa linha vermelha aqui seria o meu stop dessa operação que eu tinha entrado aqui, né? E eu entrei aqui com o meu stop lá embaixo. Então olha só que distância, tá? Então eu particularmente acho sensacional observar as estatísticas disso, porque é assim que a gente consegue entender o mercado, né? Por meio das estatísticas. Olha só, o meu alvo também permaneceu o mesmo dos outros testes. Então eu não fiz uma modificação no alvo, tá? O alvo permaneceu o mesmo. Então é 2 vezes o meu candle anterior à entrada projetado para cima. Só que o stop agora está lá embaixo, tá vendo? Então eu fiz as operações, né, no backtest, obtive os resultados, coloquei isso daí numa planilha separada porque eu tive que juntar 5 ativos, né, operações de 5 ativos diferentes, e aí eu obtive os resultados disso daí. No final desse processo todo, eu tive 3 backtests, tá? 3 backtests em 3 formatos diferentes desse setup Dave Landry, com as alterações sendo a distância do stop, tá? Então,
confira agora, na sequência desse vídeo, que eu vou te mostrar quais foram os resultados e vou te mostrar como é que você pode aumentar a sua taxa de acerto com base nesses números, tá certo? Então vamos acompanhar aí para que a gente possa observar. Antes eu queria fazer um agradecimento aqui ao canal da Débora G. Barbosa, que divulgou o código livre lá no site dela, né, num projeto muito legal que ela está fazendo. Então eu queria fazer um agradecimento especial aqui à Débora G. Barbosa, que ela tem um canal muito legal, com conteúdo muito interessante, né, que ela fala sobre política, sobre espionagem, né, estratégias de espionagem, sobre morar na Inglaterra e diversos outros assuntos, né. Então é um canal muito interessante e eu queria agradecer por ela ter compartilhado o código livre lá no site dela, né. Então, muito obrigado aí, Débora, por essa ajuda aqui ao canal. Então vamos lá para o nosso estudo estatístico. Então estamos aqui na nossa planilha de estudos estatísticos e como vocês podem observar, eu trouxe para essa planilha todos os 5 ativos que eu utilizei para fazer esse backtest. Então prestem muita atenção que eu vou mostrar agora quais foram esses ativos que eu fiz operações na estratégia Dave Landry, que eu mostrei lá. Porém, nessa daqui o que eu fiz? Eu coloquei o stop na mínima do próprio candle que gerou o sinal de entrada. Então, olha só, os ativos que eu utilizei, B3SA3, BBDC4, Rent 3, Sula 11 e Vale 3. Utilizei 5 ativos, como vocês podem ver, para poder fazer esse conjunto de operações aqui. Então, é muito interessante a gente prestar atenção nesses números que a gente obteve com esse backtest. Só para deixar claro, foi com o stop aqui na mínima do candle. Olha só, foi nessa mínima aqui, com o alvo sendo o meu candle de entrada, o meu candle anterior à entrada 2 vezes para cima. Nesse modelo, eu obtive esses resultados aqui. Então, presta muita atenção que agora eu vou falar para você. Fazendo 879 operações nesses 5 ativos no tempo gráfico de 60 minutos, eu consegui uma quantidade de trades certos de 353 trades, olha só. E os meus trades errados, depois de todas essas operações, foram 526. Isso deu para a gente uma taxa de acerto menor do que 50%, tá? Uma taxa de acerto de 40,16%. Então, presta muita atenção. Eu estava com o stop na mínima do candle, tá? O stop na mínima do candle que gerou o sinal de entrada. Nisso, com esse stop naquela posição, eu obtive uma taxa de acerto de 40%, tá? E o meu payoff, em compensação a essa taxa de acerto baixa, ele ficou aqui 1,58, tá? Um payoff aí um pouquinho alto, né? Não chega a ser tão alto, tá? Não chega a ser tão alto, mas é um payoff alto, porque está acima de 1, já é um payoff um pouquinho mais alto, tá? Mas aí você percebe que eu então tive uma taxa de acerto de 40%. Aí o meu dinheiro bruto, o lucro bruto dessas operações foi de R$ 8.950 depois de todas essas operações. Então, por exemplo, se eu comecei com um capital de 20 mil, eu terminei com um capital de 28.950. A curva de capital não ficou das mais bonitas, apesar de ter se mantido ascendente ao longo do tempo, mesmo depois de muitos ruídos aqui, né? Você percebe que não foi uma curva bem direcional, ela passou por momentos difíceis. Então a gente tem que observar isso, né? Até para a gente saber também como é que o setup funcionou ao longo do tempo, que foi com bastante dificuldade. Mas ele fez dinheiro ao longo do tempo, né? Mas isso daqui começou em que ano? Foi no ano de 2017, tá? Foi no ano de 2017. Os backtests iniciaram nesse ano e vem até o ano de 2020 agora, né? Isso gerou para a gente 879 operações, tá? Aqui no caso eu poderia colocar o total de corretagem, algumas coisas relacionadas a isso, né? Para a gente poder ver. Então você observa, né? Se eu colocar uma corretagem de R$5, ele já dá um total de corretagem aqui de quase 5 mil. Então afeta bastante, né? Porque se você tinha aqui o capital final bruto de 28.950, pagando corretagem ele fica um pouquinho mais baixo do que isso, né? Então acaba que nem fez tanto dinheiro assim, né? Se você for colocar custos e corretagem, isso tudo, tá? Mas o que eu quero focar nesse backtest, nesse vídeo de hoje, é na taxa de acerto. Então, vocês estão vendo aqui 40% de acerto. Estão vendo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos agora para o segundo experimento, o segundo backtest que eu fiz. E olha só, presta muito atenção. Nesse segundo backtest, eu vou fazer simplesmente o seguinte. O alvo é o mesmo, permanece aqui, ó. O candle 2 vezes para cima, permanece o mesmo. Só que eu vou puxar o stop que estava aqui na mínima do candle, vou puxar uma vez para baixo. Então,
Agora eu vou ter um stop um pouquinho mais longo, né? Que ele corresponde a esse candle que gerou o sinal do Dave Landry, tá? Ele uma vez para baixo. Olha só que interessante. Então, essa foi a única alteração que eu fiz e eu vou mostrar para você as estatísticas disso daqui. O que ocorreu, né, fazendo essa alteração aparentemente pequena, mas você vai ver na curva de capital. Então, olha só que interessante. Você percebe que a taxa de acerto ela pulou para 53%. Ela estava em 40%, ela deu um salto para 53%. Então, olha que legal. A curva de capital ela estava bem errática, né? Estava bem errática, com momentos bem difíceis. Esses momentos conseguiram ser um pouco amenizados, apesar de ainda continuar sendo uma curva com momentos de estresse, mas ela conseguiu se manter ascendente e ainda melhor do que a outra que a gente tinha acabado de observar, né? Então você vê que esse setup Dave Landry, nesses ativos, são os mesmos, tá? São os mesmos ativos, Vale 3, Sula 11, PBDC4, Rent 3, B3SA3, são esses aí que eu mostrei para vocês antes, né? E vocês conseguem ver que nos 60 minutos esse setup teve esse desempenho. Com o stop, uma vez esse candle para baixo, eu fiquei aqui com 53% de acerto. O total de trades ficou em 734. Então, você percebe, olha só, que no outro, na outra situação, eu tinha feito mais trades, tá vendo? 879. Agora, isso caiu. Eu fiz um pouquinho menos. Não foi tanto assim, né? Mas foi um pouco menos, né? Foi 734. Mas aí você percebe que já conseguiu balancear um pouco. Eu tive 395 trades certos contra 339 trades errados. Minha taxa de acerto ficou em 53%. E você vê aqui o fator de lucro sendo 1,09. E o payoff, presta muita atenção no payoff. Agora o payoff passou para baixo de 1. Passou para baixo de 1. Tá? Então é bem interessante a gente prestar atenção nisso. Porque o payoff nada mais é do que a média de lucro, olha só que eu vou mostrar para você, média de lucro dividido pela média de prejuízo. Ou seja, a sua média de lucro nas operações foi aqui de R$ 93. Porém, a sua média de prejuízo foi um pouquinho maior, olha só, menos R$ 100. Isso significa que quando você perde, você está perdendo um pouquinho mais do que quando você ganha. Então, essa é a função do payoff, calcular esse valor para a gente, tá? Então, você consegue observar isso e você percebe que o nosso payoff ficou abaixo de 1. E a nossa taxa de acerto agora está mais próxima de 50%, 53%, tá? E aí é importante falar também que isso aqui também foi desde 2017, né? Foi desde 2017 no gráfico de 60 minutos. Então, olha só que legal a gente ver aqui, né? O nosso aparelho de medição de taxa de acerto. Você vê que ele ficou cravado aqui mais para o meio, né? Passou um pouquinho até de 50%, mas já veio aqui para a região do verde, né? No exemplo anterior, ele estava aqui no amarelo. Agora ele está aqui nessa região verde, tá? Então vamos fazer o seguinte, agora que você observou esse backtest, que foi o segundo backtest, vamos para o terceiro backtest. Nesse terceiro backtest, a única coisa que eu fiz, a única mudança que eu fiz, foi pegar o stop que estava aqui, no menos 200, e trazer para cá, para o menos 300. Isso significa agora que eu tenho o meu candle anterior à entrada projetado 2 vezes para baixo. Olha só, tá vendo? Isso daqui deu para a gente um stop, né? Um pouquinho mais longo, tá? Um pouquinho mais longo. Você percebe que tem uma diferença aqui, porque ficou um stop bem grande até, né? E o meu alvo permaneceu aqui, que foi o candle 2 vezes para cima, tá vendo? Então, eu fiz essa alteração e obtive os resultados disso. E eu vou te mostrar agora o que foi que eu obtive. Então você percebe aqui agora que eu tenho 66% de acerto. 66% de acerto. Tudo bem, você pode falar o que quiser. Você pode falar que foi pela escolha de ativos, mas não foi. Eu escolhi 5 ativos diferentes entre eles, tá? E aí você percebe que a gente obteve aqui 66% de acerto. Isso daqui é muito discrepante, porque você vê que quando a gente tinha o stop na mínima do candle, o nosso acerto era 40%. Então foi um salto bem grande na taxa de acerto, tá? Foi um salto bem grande, olha só. Olha só esse salto. E agora, o nosso aparelho de medição ele já está aqui se aproximando do verde-limão, tá vendo? Então olha que legal. Agora eu estou com um stop bem grande, e isso me deu essa curva de capital aqui nos 60 minutos, tá? Eu estou aqui te fornecendo
uma visão geral, tá, do que essa mudança faz com com as estatísticas aqui, tá? Não estou dizendo que isso daqui vai ocorrer para todos os setups, eu não estou falando isso, eu só estou te fornecendo um meio de você analisar essa mudança, né, na posição do stop. Olha só, a gente fez aqui um dinheiro bruto de 42 mil. Então, olha só, você lembra, lá no primeiro backtest, a gente tinha feito 8 mil, né? 8 mil. Agora, o nosso capital inicial, que era de 20 mil, virou 62 mil. Isso daqui bruto, né? Você percebe que a gente fez bem mais dinheiro do que no primeiro teste lá que a gente tinha feito, né? E aí, a gente fez 656 trades. 656, tá? E aí eu tive aqui trades certos, 436, contra 220 trades errados. A minha taxa de acerto ela aumentou, ficou aqui 66%, com um fator de lucro de 1,27, porém um payoff baixo. Isso significa que quando eu erro, eu estou perdendo mais do que quando eu acerto. Você vê aqui ó, que a média de lucro é R$ 92,00 e a média de prejuízo é R$ 143,00. Tá? Estou aqui fornecendo meios de você analisar esses números, tá? Não estou dando a minha opinião, estou mostrando apenas os números, certo? Então, é muito interessante a gente ver que a curva de capital ela não teve tantos ruídos como as outras que a gente observou. A gente percebe que essa curva de capital ela foi bem mais suave, né? Subindo aqui ao longo do tempo. Apesar de, claro, ela tem as dificuldades ao longo do tempo. Você vê aqui momentos de consolidação, tá? Aqui também, ó, nessa questão do mercado que passou aí recentemente, ele sentiu aqui também, né? Mas você vê que foi uma curva de capital comparada com as outras, bem mais suave, tá? Bem mais suave. Isso é o que a gente pode notar, tá? Então, eu achei muito interessante perceber isso, tá? Achei muito interessante, porque tudo que eu fiz foi apenas uma mudança na posição do stop. Então, você vê que eu trouxe o stop que estava aqui, eu trouxe ele para cá, e depois eu trouxe ele para cá, tá? Nessa alteração, você percebeu que eu consegui trazer a minha taxa de acerto, que era de 40%, eu consegui transformar ela em praticamente 70%. 70%. Isso é uma forma da gente aumentar a nossa taxa de acerto. Mas eu preciso aqui deixar você bem ciente de que eu não estou dizendo que isso daqui vai funcionar para todas as estratégias. A gente não pode generalizar, né, os números e dizer que isso daqui vai funcionar para exatamente 100% de todas as estratégias. Não. A gente tem que lembrar que eu estou fazendo isso daqui no setup Dave Landry. Então, provavelmente você tem algum outro setup aí que a gente não sabe se as implicações dessa mudança vão ser as mesmas, tá? Vão ser as mesmas. Porém, eu estou te fornecendo aqui um caminho para que você entenda, o raciocínio e a lógica de calcular as estatísticas, para a gente poder comparar o que é melhor, tá? Porque calculando as estatísticas a gente consegue tirar as nossas conclusões. Então, a conclusão que eu cheguei aqui foi que para aumentar a taxa de acerto do setup Dave Landry, eu precisei de um stop mais longo. Tá? O stop aqui estava com uma taxa de acerto de 40%. Eu trouxe para cá, ela aumentou para 50%. E eu trouxe para cá, ela aumentou para 70%. É lógico que para fazer isso você tem que ter noção das estatísticas. Não saia descendo o seu stop sem nem sequer saber o que vai acontecer. Por favor, senão não vai dar certo. O que você precisa é calcular as estatísticas e saber se realmente isso vai afetar positivamente a sua curva de capital. Eu estou apenas dizendo para você calcular as estatísticas e ver se fica legal, entendeu? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Peço a você que curta no like, compartilhe o vídeo. Queria avisar uma novidade aqui do canal, que agora nós temos aqui uma loja de setups. É possível adquirir cursos e materiais de trading, certo? Como o curso aqui Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores, onde você vai ter acesso aqui ao curso de desenvolvimento de setups, mais um combo de 17 estratégias prontas para copiar, mais um e-book de 40 páginas. Então deu um trabalho fazer isso daqui, dediquei boa parte do meu tempo ensinando conhecimentos avançados que eu fui adquirindo com muito esforço e suor, e aqui eu vou te passar boa parte do que eu aprendi. Vou te ensinar como fazer backtest, como testar suas estratégias e como adquirir estatísticas de setups ao longo do tempo. Os 17 setups que estão incluídos no curso é o setup Caçador de Fundos. Temos aqui o setup Dave Landry, tem o setup de cruzamento do ADX, setup de cruzamento do MACD. Tem vários setups aqui que eu vou disponibilizar nesse curso. E o preço do curso está extremamente baixo. Está na promoção esse curso
por causa de uma ocorrência aí que deu no Profit, né? Então você vê que está 299, tá? Eu tive bastante trabalho para fazer esse curso. É um curso de alta qualidade, tá? Porque são 8 horas de aula, tem um livro de 40 páginas, então tá 299 o preço do curso, que é um preço muito baixo comparado com o que o pessoal costuma vender aí, né? Você sabe que o pessoal costuma dar um dinheirão para comprar cursos aí que não vai aprender nada, vai aprender só estratégia que nem tem estatística positiva. Então aqui eu já estou te dando várias estratégias com o relatório dos ativos aonde elas funcionam, tá? Mas é importante que você fique ciente do seguinte: aproveite, pois devido ao fato de que o Profit Chart tem passado por atualizações no editor de estratégias, o preço do curso foi reduzido. As atualizações afetaram alguns comportamentos do editor, principalmente na versão beta. Porém, assim que as novas implementações forem concluídas e o editor voltar ao normal, o preço do curso será 699, já que são 8 horas de aula com conhecimentos avançados que eu adquiri ao longo do tempo e que eu estou passando aqui por esse preço, tá? Por esse preço aqui, e diversas estratégias de trading prontas para copiar com relatório onde elas funcionam e um livro de 40 páginas, tá? Se você estiver usando a versão beta, no momento em que você estiver lá fazendo o curso, pode ser que você precise mudar para a versão estável, mas faça isso só se for necessário, tá? Antes de comprar o curso, tenha ciência desse comunicado urgente, então não perca a oportunidade antes que o Profit volte ao normal e o preço do curso suba e você vai ter que comprar pelo preço mais caro, tá certo? Então é isso daí. Aqui eu venho falando tudo como acessar o produto, tem tudo detalhado aqui. E é isso daí.